Minha amiga e meu amigo, é, vamos lá. Nessa semana, o que aconteceu de gritante? A Polícia Federal do PT, a mando do ministro Alexandre de Moraes, resolveu cumprir ordens de busca, apreensão e prisão contra quatro oficiais do Exército Brasileiro e um policial federal. Alegação de que os mesmos tinham montado um conluio com o objetivo de tirar a vida de Lula, do seu vice Geraldo Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso, para mim, é sem sentido, mesmo porque a acusação é feita, mas as provas não são mostradas. As provas não são mostradas para a sociedade. Então, isso nos dá o direito de duvidar e até não acreditar nessa versão. Como eu não acredito. Eu não acredito. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos fazer uma análise do que pode estar por trás de mais essa operação. Olha só, há 2 anos, em especial, que a Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, com a cumplicidade da banda podre da imprensa brasileira, essa que é a cadela do sistema, cria uma série de narrativas contra Bolsonaro. É uma atrás da outra. Cada narrativa que cria cai por terra em tempo recorde. E eles, os soldados do sistema, ficam chupando o dedo. Inúmeras foram as narrativas. A compra absurda do leite condensado caiu por terra. As joias caiu por terra. Vacina caiu por terra. Importunação à baleia caiu por terra. Foram tantas narrativas absurdas que nenhuma pessoa débil mental é capaz de acreditar nelas. A penúltima foi o quê? Aquele senhor com distúrbios mentais, perturbado porque tinha um problema doméstico, separou da esposa, resolveu de uma forma solitária, solo, sem ninguém por trás, sem ninguém ao seu redor, tirar a sua própria vida na Praça dos Três Poderes, para isso usando alguns rojões, alguns fogos de artifício. Os ministros supremos, em especial Alexandre de Moraes, e a imprensa, logo correu, e o governo Lula, logo correram para dizer que se tratava de um atentado, que aquele senhor tinha colocado bombas em seu corpo e tentou adentrar a sede do Supremo Tribunal Federal para tentar contra a vida de Alexandre de Moraes. Bom, mostraram as imagens desse senhor na praça e não tentando entrar dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa narrativa não levou 24 horas. Ela ganhou as mídias no dia anterior por volta das 8 da noite, às 20 horas, no dia seguinte às 7 da manhã, ou seja, menos de 12 horas. Já tinha caído por terra. Pois bem, o homem-bomba já não é mais parte de Bolsonaro, e como não era mesmo. E ali eles ficaram pensando, acho eu, o que fazer para desviar a atenção, para importunar Bolsonaro, para criar narrativas, para justificar uma possível prisão lá na frente. Eles estavam maquinando, certamente. E digo certamente por quê? Porque na noite que aconteceu esse episódio com esse senhor, que tomou essa medida extremada de tirar a própria vida, naquele exato momento, estavam reunidos no palácio do governo central, com Lula. Lula, o diretor-geral da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Zanin e Alexandre de Moraes.
Acompanhados também estava o Procurador-Geral da República. E esse encontro foi fora da agenda. Nenhum desses chefes de instituições tinha nas suas agendas esse encontro. O que é que discutiram ali? O que é que tramaram ali, ou melhor dizendo? Será que a trama, coincidentemente, foi o fato ocorrido no dia 19? A operação da Polícia Federal que culminou com a prisão desses policiais, desses militares? Senhoras e senhores, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um encontro entre homens que representam instituições fora da agenda. E esse encontro foi descoberto por um acaso. Agora, o que faz? Operação, prisão desses militares sobre essa, até aqui, porque não razões que nos levam a acreditar, esdrúxula operação da Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, isso é descabido. É descabido. E a imprensa, por sua vez, se sente na obrigação de reverberar essa narrativa. E por que se sente? Porque ganha para isso. A Rede Globo, por exemplo, ela ganhou no governo Lula 150 milhões de reais de isenção fiscal, mesmo ela tendo um patrimônio de 26 bilhões de reais. Além desses 150 milhões de reais em isenção fiscal, a Rede Globo levou também 177 milhões do governo Lula, nesse governo, relativo a verbas de publicidade. Se sente a obrigação de defender, mesmo sabendo que a narrativa não vai se sustentar e que o seu nome vai ser jogado no lixo. Mas, como a Rede Globo faz jornalismo prostituído, e quando se faz um jornalismo prostituído, o negócio é dinheiro na mão, calcinha no chão, a Rede Globo aceitou dar publicidade a essa narrativa. E não foi só ela. Os outros veículos de comunicação, como Record, Bandeirantes, CNN, SBT, esses veículos de comunicação lixo que fica mamando nas tetas do Estado porque não tem vida própria, resolveram se hermanar e dar publicidade a essa narrativa. Estão aí, até esse exato momento, falando a questão que eu estou nas ruas, eu converso com as pessoas e elas não estão acreditando. Está achando que essa é mais uma perseguição, e é. Mas o que é que está por trás de toda essa perseguição? O que é que está por trás de toda essa criação de narrativas, desse colunho feito pelo Supremo Tribunal Federal, imprensa, governo, Procuradoria-Geral da República? Medo, desespero. Eles estão desesperados porque uma série de coisas vem acontecendo nesse governo. Primeiro, uma tentativa de abafar os escândalos do governo Lula, que nessa semana veio como onda de maré, uma atrás da outra, e como se não bastasse, até a primeira-dama Janja protagonizou um quadro nefasto de baixaria, atacando gratuitamente o futuro secretário de Estado Elon Musk, secretário de Estado americano Elon Musk. Criou uma crise institucional. Tomou as redes sociais e a mídia tradicional. O que tinha que fazer? Criar um fato para desviar a atenção da população. Operação da Polícia Federal. Alguém fala em Janja? Não tanto quanto antes. O fiasco do Janja Palusa, que consumiu 34 milhões de reais, suspeita de superfaturamento. Alguém está falando? Não, porque estão pensando na operação da Polícia Federal. As isenções fiscais que Lula deu, de 14 milhões e 300 mil para Felipe Neto, para Pablo Vittar e tantos outros artistas como Gregório do Vivier e outros mais. Alguém fala? Não. O fiasco que foi
O G20 no Brasil, realizado no Brasil. Alguém fala? Não. Senhoras e senhores, tudo isso é cortina de fumaça, num misto com desespero. Eles querem criar um factoide para justificar a prisão de Bolsonaro, porque eles sabem que Bolsonaro será sim candidato a presidente. Será sim. E uma vez sendo candidato a presidente, será sim sagrado nas urnas como presidente eleito desse país. E eles não vão aguentar. Não vão aguentar. Eles passaram 4 anos com Bolsonaro. Bolsonaro não permitiu sacanagem, não fez sacanagem, não permitiu que fizesse. O sistema ficou desesperado, não quer nem pensar na volta de Bolsonaro, mas é inevitável. Ele vai voltar sim, queira o sistema ou não, vai voltar. E o que nos dá a sensação, a esperança da volta de Bolsonaro é o fato de que o mundo, não é o Brasil, o mundo está dando uma guinada à direita. Está dando uma guinada à direita. A esquerda ao redor do mundo está derretendo. No Brasil não é diferente. O fato de Trump ter ganho a eleição nos Estados Unidos vai proporcionar ao Bolsonaro voltar firme e forte à presidência da República. E o sistema sabe disso. E o sistema sabe disso. Dentro do sistema, cada um tem um papel sujo, mas tem. A Polícia Federal, acusar, investigar, forjar provas. A Procuradoria, denunciar. O Ministério, o ministro do Supremo Tribunal Federal, expedir busca e apreensão como forma de execrar, de humilhar. A imprensa, reverberar os fatos, ainda que não sejam. Reverberar os acontecimentos, ainda que não tenha conexão com a realidade. E o camarada que é escalado para fazer esse trabalho chama-se, o capitão do sistema, chama-se Alexandre, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que errou na mão, que expôs o sistema, que mastigou mais do que podia engolir. Mastigou mais do que podia engolir. Fez tanta pataquadas, cometeu tantos erros, tantos arroubos autoritários, que mesmo que ele quisesse voltar atrás agora, não dá, senhoras e senhores. Tem que ir. Tem que ir na base da força e da emoção. Razão ficou de lado. Inteligência, nem pensar. Força bruta, sim. E a força bruta é a maior demonstração de desespero. Querem frear Bolsonaro a todo custo, se possível, prendê-lo antes da posse de Trump como presidente dos Estados Unidos, só para acreditar que vão sujar o nome de Bolsonaro. E não vão. Não vão. Fato é que essa gente vai pagar. Vai pagar sobre a luz da legalidade, porque a chave vai virar e o chicote vai mudar de mão. Vai mudar. Estão querendo usar alguns argumentos sem sentido para trabalhar a censura disfarçada de regulamentação das redes sociais. Como também já estão falando, já vi o ministro Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes falar que não vai ter discussão sobre anistia. Vai ter sim discussão sobre anistia e vai ter anistia. Vai ter. A história está cheia de episódios que culminou com anistia e agora não será diferente. Da mesma forma que vai ter anistia, se não for agora, vai ser na próxima legislatura, onde nós vamos fazer um grande número de senadores, terá o primeiro impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e será Alexandre de Moraes. E vai servir de sinal para os demais ministros que o recado é que porteira que passa boi, passa boiada. Se não for agora, será na próxima legislatura que se iniciará no Senado da República a partir de 2027. Tudo isso, senhoras e senhores, é desespero do sistema.
medo de Bolsonaro. Eu peço a Deus que proteja a vida desse homem e que dê sabedoria a ele para se cercar de pessoas boas e ser mais prudente para não permitir que os inimigos tentem contra a sua vida, porque se há alguém neste Brasil que é verdadeiramente vítima de um atentado contra a vida, a sua própria contra a vida, esse alguém chama-se Jair Messias Bolsonaro. Alexandre de Moraes, Alckmin, Lula, falácia, falácia. E outra coisa, se o senhor Alexandre de Moraes é a suposta vítima desse suposto esquema, ele não deveria nunca estar sendo o coordenador desse inquérito. Ele deveria se julgar impedido e passar essa missão para outro, porque assim reza a regra. Mas ele não. Quer ser vítima, quer ser juiz, quer ser delegado, quer ser investigador, quer ser tudo. Diz aí que ele tem a sensação que é um semideus. Não. Ele não é um semideus e nem um deus. Deus para ele é pouco. Ele se acha o professor de Deus. Pura ilusão. Pura ilusão. Cedo ou tarde, a empáfia desses camaradas vai cair por terra. Não tem jeito. O povo está nas ruas, está indignado, não estão acreditando nesse festival de narrativas. Muito pelo contrário, estão se emanando, indo para as ruas, indo para as redes, conversando e falando em tomar as providências legais para dar o troco ao sistema. Tudo isso é fruto do medo, do desespero. De alguém que sabe que vai perder? Não. De alguém que sabe que já perdeu. Alexandre de Moraes é um derrotado. O sistema ao qual ele presta serviço está derrotado. E isso não é só no Brasil, é ao redor do mundo. O mundo está experimentando jogar a esquerda na lata de lixo. Esquerda que é sintetizado por esse sistema esse, o qual Alexandre de Moraes que faz o capataz. Acabou. Acabou. Não adianta prender um, não adianta censurar outro. Acabou. Acabou. O mundo está experimentando uma nova era. O Brasil está experimentando uma nova era. Os Estados Unidos vai experimentar uma nova era. E agora, o povo de bem, trabalhador, das famílias tradicionais, conservadoras, aprender a olhar para frente e para o alto. Ficar centrado no foco. E não dar um passo atrás. Sempre à frente, na busca do que é seu. A mudança desse Brasil para melhor é inevitável. É como água de morro abaixo e fogo de morro acima. Só Deus pode segurar. Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes? Aguarde. A história, muito em breve, vai mostrar qual será o seu desfecho final. Alguém fraco, alguém sem noção, alguém sem juízo, que mastigou mais do que podia engolir, comprometendo o próprio sistema que ele deve satisfação. Aliás, vai ser esse próprio sistema para o qual ele presta serviço que vai entregar-lhe a cabeça.